Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau, e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o amam e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Shalaim de Iau e Alcha a todos meus irmãos, a todas as minhas irmãs. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Iaucha, o Machia. Hoje, irmãos, nós vamos falar das benevolências de Iau, da graça, da grandeza de Iau. E Iau, irmãos, revela as coisas aos humildes e as oculta dos sábios e entendidos. E dentro de uma estrutura, dentro de uma visão profética, eu quero sempre estar lembrando aos irmãos, e nós vamos dar uma olhada em Matitial 11:25, que é basicamente o texto que nós vamos trabalhar aqui nesta hora, meus irmãos. Eu agora aqui estou gravando esse vídeo, são 4 horas da manhã, e é o melhor horário para mim poder gravar, ou para eu poder gravar. Matitial 11:25, que diz para nós o seguinte. Matitial 11:25. Eu devo ter anotado errado, Paulo. É isso mesmo, é isso aí mesmo. Deixa eu ver como é que está aqui para vocês. Está aparecendo aqui. Naquele tempo, respondeu Iaush, disse: graças te dou, ou benevolência te dou. Na Bíblia israelita está benevolência no lugar da palavra graça, porque alguns irmãos nossos acham que a palavra graça é paganizada, porque ela está relacionada a um ídolo, a uma divindade pagã. Um ídolo, né? Não posso nem falar de divindade. Ídolo não tem nada de divino em ídolo. O ídolo nada é, o ídolo não posso atribuir nada a ídolo. Se você atribui alguma coisa a ídolos, você está assinando embaixo que aquele ídolo existe. Quando a gente não atribui nada a ídolo, o ídolo, que vai acontecer com ele? Ele vai ser apagado da nossa memória. Então tem algumas pessoas que atribuem algumas palavras a ídolo. O ídolo, como o apóstolo Shaul diz, nada, ele não é nada. Então se ele não é nada, nós não temos que estar atribuindo alguma coisa a ele. E alguns irmãos, infelizmente, alguns irmãos atribuem a palavra graça a um ídolo pagão. E se o ídolo não é nada, não tem que atribuir nada a ele. Então, quem quiser entender graça como graça, entende. E quem quiser entender benevolência como benevolência, entende. Porque bondade, benevolência, graça. O que é graça? Favor imerecido. O que é bondade? Ato imerecido. Entende? Então, quem quiser entender aí graça, entenda graça. E quem quiser entender benevolência, entenda benevolência. Então, graça te dou, ou benevolência te dou, ó Pai, ou ó Abba. Iau do céu
e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Irmãos, é fantástico nós entendermos que Iau revela as suas coisas aos humildes, aos sábios e entendidos, ele faz o diferente, ele oculta. E humildade, irmãos, não tem nada a ver com miséria. Humildade não tem nada a ver com miséria. Quem são os humildes que Iau revela as coisas? São aquelas pessoas que vivem a vida em adoração a Iau, em devoção plena a Iau, mesmo com as suas dificuldades de gramática. Eu sou irmãos, eu tenho muita dificuldade com gramática e o que é pior, tenho dificuldade também com gravação de coisas na mente. Por exemplo, para mim ir num lugar e depois ir lá sozinho, eu tenho que ir no mínimo, irmão, no mínimo, estourando no mínimo, umas 2 vezes. E às vezes tem lugar que eu já fui 3 ou 4 vezes, às vezes eu tenho que levar a minha esposa porque eu não me lembro como chegar lá. Então eu tenho essa dificuldade de gravar as coisas. E eu quero aqui, irmãos, de antemão agradecer o nosso irmãozinho lá do iCriativa. Ele me deu aqui um ensino a respeito que eu escrevi carta aos Ialdins com NDS e não precisa. Eu agora burilou, acho que agora burilou na minha mente. E quando eu for escrever carta aos Ialdins, eu tenho que escrever normal, porque o M ele tem conotação de S. Então eu não preciso escrever carta aos Ialdins no final botar NS. Não preciso disso. Isso aí é uma coisa diante do português. E muitas pessoas que não conhecem o hebraico, principalmente o hebraico antigo, vão achar que eu estou escrevendo errado, porque no português é com NS. Mas essas pessoas que não sabem que no hebraico a gente não precisa colocar o S, tem muita gente que não sabe. Agora, como o irmão lá do iCriativa me corrigiu, eu acredito, irmãos, que vai vir muitos irmãos, pessoas eruditas, que vão me corrigir dizendo que eu tenho que botar NS ali, como na verdade não é NS. O correto, como eu estou colocando um nome traduzido, é um nome hebraico, traduzido para o português, eu tenho que colocar M, porque eu entendi que o M também dá som de S. Então, carta aos Ialdim, é isso aí mesmo, irmãos. Eu quero agradecer aqui o irmão lá do canal iCriativa e mandar um abraço para ele. Não sei, irmão, porque ele me fez essa correção na escrita. E escrita não tem como a gente ter um sentimento que a pessoa está expressando. Quando a pessoa manda um áudio para nós, a gente sabe se a pessoa está mandando aquele áudio, se tem ira na voz ou se tem amor na voz. E na escrita não acontece isso. Não tem como a gente sentir nem ira e nem amor numa escrita de alguém que está ali nos repreendendo, nos ensinando. E eu só sei dizer que na escrita ele colocou o seguinte: outra vez, errando na escrita, não sei, irmão, se ele fez essa expressão com amor, porque na escrita não tem como a gente sentir isso. Mas seja ela com amor ou seja ela com ira, eu quero muito agradecer meu irmão lá do iCriativa e mandar um abraço para ele e abençoá-lo em nome de Yahushua Mashiach, pedindo a Iau que derrame bênção sem medida sobre ele e sobre sua família. Continuando, irmãos, com o nosso tema. Então Iau revela as coisas aos humildes e
humildade não é necessariamente pobreza não, irmãos. Tem nada a ver com pobreza. Às vezes a pessoa pode ser muito rica e ao mesmo tempo ser humilde. A riqueza, irmãos, ela nada tem a ver com humildade ou mesmo arrogância. Nada tem a ver. Às vezes é uma pessoa muito pobre, mas ao mesmo tempo é arrogante. Tem isso, irmãos. E no outro lado, uma pessoa muito rica, ao mesmo tempo humilde. Então, Ial revela aos humildes. E o apóstolo Paulo, ele era de uma família rica. O apóstolo Shaul, ele era de uma família rica. A família dele era rica. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Você acha que era qualquer um que era criado aos pés de uma liderança dentro de Israel? Para a gente que é Ialdim, a expressão Israel. Para quem não conhece ainda, a expressão é Israel mesmo. E eu quero aqui, irmãos, estar sempre colocando, fazendo a diferença, a expressão no hebraico e na linguagem comum, para que as pessoas possam entender. Ele está falando dentro de Israel. Onde é Israel? Israel, irmãos, é Israel que a gente conhece. Entende? Então, quando eu abri aqui a Bíblia em Mateus 11, 25, na realidade eu abri a Bíblia em Matitial 11, 25. Então, a gente tem que viver a nossa vida, irmãos, da melhor maneira possível e sem paganizar, sem demonizar as línguas que Ial criou. E nós estamos falando aqui, irmãos, de humildade. E Ial revela as coisas aos humildes. E eu quero mostrar esse fato a vocês, de que Ial revela as coisas aos humildes. Eu quero ler com vocês, irmãos, agora. Nós vamos em Gênesis. Vamos lá em Gênesis. Eu quero ler com vocês Gênesis 37, de 9 a 10. Você já deve ter lido e relido, porque ali é a história, né? O sonho de José. Gênesis 37, dos 9 a 10. Como é que está aqui? Muito bem. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, ou a seu Aba, né, e a seus irmãos, repreendeu seu pai, seu Aba, e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Então, irmãos, aqui Israel, né, que é conhecido como Israel, ele repreendeu José a respeito do sonho, porque José disse que 11 estrelas e o sol e a lua iriam se curvar diante dele. E então Jacó, ou Israel, ou Israel, para quem queira, disse: repreendeu, meu filho, você está dizendo que eu e a tua mãe vamos nos curvar diante de ti? E aí nessa leitura, irmão, nós entendemos que o sol e a lua era um símbolo do pai e a mãe. As estrelas, né, a família, o sol e a lua, pai e mãe. E Israel, ou Jacó, repreendeu ali a José. E trazendo essa estrutura para os nossos dias, para a revelação aos nossos dias, lembra? E Yahshua disse aos seus discípulos: muitas coisas tenho que vos revelar, mas vocês não estão preparados para
entender essas coisas agora. E nós estamos num período, irmão, estamos no tempo que as coisas que Yahushua quis revelar aos discípulos, ele está nos revelando agora. E olhando da estrutura do conhecimento que a palavra de Yahushua traz para nós, ele fala, irmãos, que Yahushua, ele é o sol da justiça. Yahushua é o sol da justiça. Por que Yahushua é o sol da justiça? Porque ele traz no seu nome o nome de seu Pai. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. Dentro da justiça de Yahushua, Yahushua se faz presente. Porque Yahushua foi o meio que Yahushua escolheu para justificar o seu povo. Quando Yahushua veio morrer no madeiro, ele veio fazer a justiça que a transgressão da lei requer na vida do transgressor. Para que Yahushua pudesse nos salvar, ele elaborou o sacrifício de Yahushua. E o sacrifício, irmãos, de Yahushua não foi qualquer sacrifício. Foi um sacrifício de alguém que tem na sua estrutura pessoal, na sua estrutura própria, o nome do Pai. Então, ao Yahushua ser sacrificado, não Yahushua em pessoa foi sacrificado, não. Yahushua em pessoa, irmãos, ele não pode passar pelas arrogâncias, ou melhor, pelas tribulações, pelos ataques de Satã. Yahushua é o poderoso, é o soberano do universo. Bem que Satanás queria cuspir no rosto dele, bater nele. Não pensa que você, se Satanás tivesse a oportunidade de cuspir no rosto de Yahushua, de bater em Yahushua, você acha que ele perderia essa oportunidade? Mas Yahushua é a autoridade, é o soberano de todo o universo e de todo o multiverso. Então, ali no madeiro, não era Yahushua em pessoa que estava ali morrendo por nós. Quem estava morrendo por nós era o Filho, simbolizado nessa analogia de sol e lua, o Filho simbolizado pela lua, porque a glória do sol é maior do que a glória da lua. A lua governa a noite, o sol governa o dia. E Yahushua, nesse exato momento, irmãos, nós que estamos ainda simbolicamente falando numa conjuntura de escuridão, Yahushua está nos governando nessa conjuntura de escuridão e de conhecimento que a gente precisa ter. É Yahushua que está nos governando neste momento. E quando o reino milenar se completar, quando completar os 1000 anos do reino de Yahushua nessa terra, Yahushua vai entregar na mão do Pai o reino. E aí então, todos nós seremos governados pelo dia. Porque tudo se fará presente, tudo se fará nu e cru diante dos nossos olhos. O governo de Yahushua, irmãos, é um governo que é simbolizado como aquele que se faz presente, aquele que faz aparecer todas as coisas, que desenrola o desconhecido para o conhecido. Nós ainda estamos no governo de Yahushua. E no governo de Yahushua, nós ainda estamos nesse contexto de ignorância espiritual. E Yahushua está nos governando nesse contexto. Mas quando Yahushua entregar ao Pai o reino milenar, depois que completar 1000 anos, entregar ao Pai, então o Pai, o Abba, Yahushua vai fazer nova todas as coisas. E aí então nós estaremos com tudo nu e cru diante dos nossos olhos. Não haverá mais
ignorância, de maneira alguma, porque nós vamos estar sendo governados a partir do 8º milênio, governado diretamente por Ial. E nós, irmãos, vamos ter a felicidade de conhecer o Abba assim como é. Hoje nós conhecemos o Abba por intermédio do Filho, do Bani. Essa é a realidade dos fatos, irmãos. E eu agradeço a Ial por isso, por revelar essas coisas aos humildes e pequeninos. E nós estamos numa conjuntura profética, irmão, que a gente precisa estar atento. E eu quero trazer para vocês, quero colocar aqui o calendário caraíta, que é o calendário do Zialdim. E eu quero trazer aqui algumas revelações, irmãos, importantes a respeito do calendário do Zialdim. Aqui, irmãos, eu não sei se a luvinha está aparecendo para vocês aí, só depois da gravação que eu vou poder ver. Se vocês estão podendo ver essa luvinha aqui que eu estou colocando, mostrando aqui, ó. O calendário caraíta. O mês de Abib, né? O mês de Abib, irmãos, ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. E vocês podem analisar aí nesse gráfico, né? Vocês podem ver aí que existe uma barra que faz a separação. Aqui, ó, mostrando que a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Por que 15 de Abib? Por que 15 de Abib? Deixa eu voltar aqui. Por que 15 de Abib, irmãos? Ele é o primeiro dia do ano do calendário Ialdim, do calendário do povo de Ial. Por que 15 é o primeiro dia do ano? Só Ial para fazer essas coisas, irmãos. Ial sabia que Satã iria criar também um calendário. Ial sabia disso. E Ial até permitiu que ele criasse o calendário dele. Mas tem uma coisa que Ial não permitiu, irmãos. Ial permitiu que Satã criasse o calendário dele e colocasse o primeiro mês do ano como janeiro, até para festejar lá o ídolo Jano. Janeiro é o mês de festividade do ídolo Jano. Então, o abril, que está no nosso calendário no 4º mês, ele tinha que estar no 1º mês. Mas como é um calendário paganizado, é um calendário inspirado por Satã para poder atrapalhar tudo e também poder tripudiar de Ial, de Ialcha, então ele criou o calendário. Mas observa que o mês de abril no calendário gregoriano, ele é o mês 4. Ial permitiu que ele colocasse fora de posição o mês de abril. Mas ele não permitiu, irmãos, que Satã colocasse também do mês 5 em diante, o mês de abril, a partir do mês 5 em diante. Ial não permitiu. Tudo bem, você quer colocar no seu calendário paganizado, você tirou o abril, porque abril é aquele que abre. Abril, a palavra abril, o significado dela é abrir. Entendeu? Por isso é abril o nome. Então Satã fez o calendário paganizado, colocou lá janeiro, fevereiro, março e abril. Abril está no 4º mês. Por que Ial não permitiu que ele também colocasse do 5º em diante? Porque Ial, irmãos, é o quadrante. Eu tenho aqui um vídeo e depois eu vou colocar ele bem aí no card
No card eu não sei se ele fica nessa posição aqui, é um ponto de exclamação, ou se é nessa posição aqui no vídeo. Mas eu vou colocar no card esse vídeo que eu falo a respeito do quadrante. Porque IAL, ele fecha o quadrante. E o quadrante, irmãos, é um equipamento que a própria náutica usa. Ele é um equipamento de medidas de perfeição. Ele tem a capacidade de medir a distância de uma árvore. Você olhando por ele, a árvore, se estiver na tua frente a 500, 300 metros, 600 metros, e não tem como você ir lá para medir a árvore, ele dá a posição e a altura exata daquela árvore ou daquele prédio. Então o quadrante é um instrumento que a náutica usa. E IAL, ele fecha o quadrante. Por que ele fecha o quadrante? Porque tudo está na mão dele, irmãos. 40 dias e 40 noites de dilúvio. Moisés, Moisés, ele subiu para receber a lei e ficou 40 dias. E foram 2 vezes de 40 dias. E Alcha, no deserto, 40 dias. O Shabat, 4º mandamento. Então, IAL, ele é o quadrante. Ele está dentro do quadrante. Ele fecha o quadrante. Entende? Então, Satã não podia colocar o mês de abril no mês 5, no mês 6, no mês 7. Já que ele não colocou no mês 1, porque ele paganizou o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é um calendário paganizado. Porém, entretanto, IAL deixou ele fazer o calendário dele paganizado. E o calendário dele paganizado, irmãos, serve para nos mostrar que as obras que Satã faz, IAL vai lá e desfaz e ainda nos ensina coisas. Ainda faz com que o nosso emuná cresça. Lembra que IAL já disse que ele veio para destruir as obras de Satã? Essa que é a realidade dos fatos, irmãos. E dentro de uma estrutura profética, uma vez que o mês de Abib, que é o primeiro mês do ano dos Ialdim, você observa, irmãos, como eu disse, ele pega a última quinzena de março, quando chega no dia 15, coincide com o calendário paganizado em 1º de abril. Então, o calendário caraíta, ele tem essa conjuntura, essa maneira de nós entendermos. O calendário caraíta, irmãos, ele funciona de uma maneira perfeita. Funciona de uma maneira perfeita. E você pode observar, irmãos, que aqui nesse calendário nós temos 13 meses. 13 meses. E por que 13, hein? Por que 13 meses nesse calendário? Vocês estão olhando aqui, ó, são 13 meses. 13 meses. Tá vendo, irmãos? Ó, o 12º mês, ó, Adar. Por quê? O 12º mês, Adar. E o 13º mês, Adar, irmãos. É a 2ª quinzena do mês. A 1ª quinzena, entendeu? A 1ª quinzena aqui, ó, Adar. E aqui, ó, Adar 2. É a última quinzena, irmãos. Para que entre no 13º mês. E por quê? Por que que tem nesse calendário 13 meses? Por que que tem 13 meses nesse calendário? Porque, irmãos, a cada mês, 2 dias nós não temos lua. 2 dias nós não temos lua a cada mês. A cada mês do ano, 2 dias nós não temos lua. Então, se nós não temos lua em 2 dias a cada mês do ano, e são 12 meses, aí você pega dos 12 meses, multiplica 12 por 2. Vão dar quantos meses, irmãos? Quantos dias, aliás? 12 por 2 vão dar quantos dias? 24 dias.
Então, durante o ano, a Terra fica sem a Lua 24 dias durante o ano. E por que 24 dias, irmãos? Por que 24 dias? Tu divide 24 por 2, vai dar o quê? Vai dar 12. Quantas eram as tribos? E quantos eram os discípulos? 12 tribos, 12 discípulos. Vocês estão entendendo, irmãos, a estrutura dessas coisas? E Yahshua, ele que é representado pela lua, Yahshua não é representado pelo sol. O sol representa o Abba, representa o Pai. E aqui não estou dizendo, irmãos, que é para adorar o sol, não. É só uma representatividade, é uma representação de um e de outro. A glória do Pai não é diferente da glória de Yahshua? E Yahshua não nos ensina a adorar o Pai apenas? Por que Yahshua nos ensina a adorar ao Pai e apenas o Pai? Porque o Pai, a glória dele é maior do que a de Yahshua. O Pai é o soberano, é o supremo de todo o universo. Então, tanto para o povo Ialdim e o povo gentílico, que existia dois povos, agora em Yahshua só tem agora um povo. Tanto gentil como Ialdim são um agora, não tem mais povo gentílico. Agora nós somos um só povo em Yahshua o Mashiach. Então, a cada 2 dias nós não temos lua, ou seja, representado nós não temos Yahshua. E 2 dias proféticos são 2000 anos. Em 2031, irmãos, em 2031, se a contagem estiver correta, se Yahshua de fato morreu no ano 31, no ano 2031 vai completar 2000 anos que Yahshua fisicamente, visualmente, não se manifesta diante da humanidade. Vai se completar 2000 anos, irmãos. E Yahshua, ele representa a lua. E todos os meses nós temos 2 dias sem lua. E nós, irmãos, temos que entender essas coisas. Temos que colocar tudo isso dentro de um contexto. Porque eu falo para você, meu irmão, minha irmã, quer você acredite ou não, para mim não vai feder e nem cheirar se você acreditar ou não acreditar. Esse amigo que vos fala, eu sou profeta. E sou também obediente a Yahweh. Eu sei o dia, a hora, o mês e o ano do arrebatamento. Só que jamais vou falar o dia, o mês e a hora. Está aí estampado. Nosso irmão Romilson já falou aí várias vezes. Ainda bem que El não revelou para ele o ano, porque se tivesse revelado para ele o ano, ele também teria falado, irmãos. E é um segredo de El. Eu sei exatamente dia, hora, mês e ano que vai acontecer o arrebatamento. E o arrebatamento, irmão, só vai acontecer para aqueles que acreditam nele. Porque quem não acredita no arrebatamento, vão ficar para a grande tribulação. Vão ficar. E só vão acreditar que houve o arrebatamento depois que eles vê com os próprios olhos deles e ouvir com os próprios ouvidos. Porque os que não acreditam agora no arrebatamento, irmão, são igual Tomé. Tomé, para acreditar, ele tinha que tocar nas feridas de Yahshua. Ele tinha que tocar nas feridas de Yahshua. E lembra que Yahshua disse, bem-aventurado é aqueles que não viram, porém creram. Entendeu? E o tocar na ferida de Yahshua, irmãos, os que vão acreditar no arrebatamento, depois que o arrebatamento acontecer,
eles vão acreditar já estando debaixo da tribulação. Eles vão estar debaixo da tribulação. Por isso que eles não são bem-aventurados. Bem-aventurados somos nós que cremos no arrebatamento agora, irmãos. Antes mesmo dele ter acontecido. Ele não aconteceu ainda, ele vai acontecer. Bem-aventurados somos nós que cremos agora no arrebatamento. Porque quando ele acontecer, nós estaremos incluídos nessa conjuntura maravilhosa que é o arrebatamento. Agora, os ialdins que não acreditam, que está cheio de ialdim aí, irmãos, que não acreditam, principalmente os do grupo do Abrite. Eles não acreditam no arrebatamento não, irmãos. Eles têm até uma estrutura de fazer casa dentro do mato para se proteger da tribulação. Olha só que loucura. Se proteger da tribulação, irmãos. A terra vai ser sacudida. Ela vai cambalear feito ébrio. A terra toda, irmãos. Ela vai ser sacudida, a natureza vai entrar em convulsão. E o que vai acontecer? O que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Você vai poder escapar? Cabeças vão rolar na tribulação, meu irmão. As pessoas vão perder a própria vida. E bem-aventuradas serão essas que perder por amor ao nome de Iau e Alcha. Infelizmente, irmãos, ou felizmente, eu não sei, a condição para que nós estejamos livres da grande tribulação, ou até mesmo da própria tribulação em si, porque Filadélfia, irmãos, ela não vai passar pela tribulação. É uma promessa de Alcha. Porque você guardou meu nome, eu também te guardarei você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, principalmente para os ialdins do Abrite, que estão com esse propósito de fazer casa dentro do mato para se esconder. Embora vocês invoquem o nome de Iau e Alcha, vocês não acreditam no arrebatamento. Portanto, entretanto, vocês vão estar mesmo na tribulação. Vocês vão estar dentro da tribulação, porque vocês não acreditam no arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer para quem invoca o nome de Iau e Alcha e acredita nele, irmãos. Lembra? Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Vocês só vão crer, vocês do Abrite, que não acreditam no arrebatamento, vocês só vão crer quando ele acontecer. Aí vocês vão estar já debaixo da tribulação, com o ambiente de vocês já preparado dentro do mato. E vocês vão ver que tudo que vocês fizeram de preparação não vai ser suficiente. E Alcha não promete livramento, irmãos, para quem estiver dentro da tribulação, não. Cabeças vão rolar. Pessoas vão morrer. Lembra? As almas debaixo do altar clamando por justiça? E Alcha responde: ainda o número do conservo de vocês ainda não se completou. Quando é que vai se completar o número desses conservos? Desses irmãos, desses contemporâneos? Quando é que vai completar? É na grande tribulação, irmãos. Iau não prometeu livramento para ninguém dentro da grande tribulação. Ele prometeu livrar da tribulação. Livrar da tribulação é uma coisa, irmãos. Livrar dentro da tribulação é outra. E aqueles que confessam o nome de Iau e Alcha e acreditam no arrebatamento, eles serão livres. Porque eles acreditam no arrebatamento. E eu acredito tanto no arrebatamento, irmão, que eu não perco nem tempo, nem hora preparando um lugar dentro do mato para que eu possa ser alimentado, porque vai ter uma estrutura de não poder comprar e nem vender. E você que está preparando uma estrutura dentro do mato, você acha que os drones não vão dentro do mato caçar vocês, não? Você acha que vocês não vão ser pegos dentro do mato? Porque por estar dentro do mato? Irmãos, tem cães robô. Cães que não tem obstáculo para eles. Irmão, tem cães robô. Cães que não tem obstáculo para caçar em qualquer lugar desse planeta. Não há lugar seguro
para estar seguro dentro da tribulação. Não tem, irmãos. E quem estiver dentro da tribulação, quem quiser salvar a própria vida, vai ter que perder. Porque não vai poder comprar e nem vender. Você que acha que estando dentro do mato você estará seguro? Não estará seguro não, irmãos. Vai ter drone. E drone, irmãos, com arma. Drone com arma. Os perseguidores do povo de Ial, eles sequer vão precisar entrar dentro de mato, irmãos. Para perseguir aqueles que vão estar lá dentro do mato, eles não vão precisar entrar dentro do mato não, irmãos. Eles vão usar drone. E drone com arma. Você acha que dentro do mato você estará seguro? Nossa segurança está em Ial dos exércitos, irmãos. Está em Yahshua o Mashiach. Em Yahshua o Mashiach. Então, eu sou grato a Ial por ele revelar essas coisas a esse humilde servo. Humilde servo. Humilde até no conhecimento, irmãos. Eu me considero uma pessoa humilde, mal sei falar o português. E agradeço quem tiver de me ensinar algumas coisas dentro do português ou dentro do hebraico. Eu agradeço. Mas o importante de tudo, meus irmãos, é nós nos fazermos entendidos. Ou seja, se você fala nós vai, está errado. A gente sabe disso que está errado. Não é nós vai, é nós vamos. Mas, para mim, quando alguém fala nós vai, eu não fico ali corrigindo aquele irmão, aquela irmã, não. Porque eu estou entendendo o que ele está querendo dizer. Agora, se ele me der liberdade, meu irmão, toda vez que eu falar errado, você me corrija, porque eu quero aprender. E foi assim que o pouco que eu sei hoje, eu sei é muito pouco mesmo que eu sei no português, foi porque alguém me ensinou. E eu tive humildade para querer aprender. Mas eu também não fico, irmão, repreendendo ninguém que fala nós vai, que fala nós vai, que fala as palavras do português errado, que fala as palavras do português errado. Eu não fico ali repreendendo ninguém não, irmãos. Mas eu quero aqui, né, agradecer, porque isso é bom, irmãos. O irmão lá do I Criativa, quando ele me ensinou que carta aos Ialdim escreve com M no final e não precisa de S, porque o M ele já dá a conotação de plural, de S. Eu fiquei muito grato. Fui lá na mesma hora, corrigi lá. E depois outros vídeos que deve estar aí escrito Ialdim com S, eu vou procurar corrigir quando eu passar por eles, que às vezes eu faço uma olhada nos nossos vídeos já postados, e quando eu achar alguns que estão com erro lá no hebraico, eu vou, na medida do possível, corrigir todos eles. E é isso, irmãos. Nós precisamos ter humildade, ser humilde, porque Ial revela as coisas deles aos humildes, irmãos. Isso não significa que necessariamente ele vai revelar as coisas, é o camarada que não sabe falar direito, porque o cara não sabe falar direito, isso é o sinal de humildade. Não, o sinal de humildade não é o camarada não saber falar direito. O sinal de humildade, irmãos, é a gente estar aberto para a conexão um com o outro. Temos a humildade de, quando alguém nos repreender e nos ensinar o certo, agradecer. Tira-me o justo e será isso muito bom. Será como óleo na minha cabeça. Olha só, irmão. Tira-me o justo e será isso muito bom. Será como óleo na minha cabeça. Mas, irmãos, não me elogie o ímpio. O ímpio, eu não quero elogio do ímpio. Não quero, irmão, porque
a repreensão do justo, por mais amarga que ela seja, ela chega na vida do humilde como mel. Mas a exaltação do ímpio, por mais doce que ela possa ser, ela vai produzir fel. Porque não é sincero, irmão, não é verdadeiro. Então, eu quero aqui agradecer a Yao por tudo que ele tem feito por nós e por nos dar a capacidade de entendermos coisas tremendas. E nós estamos preparando vídeos que falam sobre o formato da Terra, vídeos que nos ensina por que paganizaram ou colocaram um livro totalmente inspirado fora do cano bíblico, o livro de Enoque. Colocaram fora do cano bíblico, irmãos. E é um livro inspirado. Que Yao nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Assim seja.